Vamos voltar novamente os nossos olhos e continuar a nossa instrução no livro da profecia de Daniel. Temos abordado os 8 capítulos até aqui e prosseguindo no nosso estudo, na meditação do livro do profeta Daniel, vamos então continuar aí onde paramos na última ocasião, ou seja, o capítulo 9. Livro do profeta Daniel, no capítulo 9, a partir do verso 1. Livro do profeta Daniel, no capítulo 9, nos diz assim a palavra do Senhor. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal. Porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, apace a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Até o verso de número 19. Que o Senhor nos conduza à meditação da sua palavra nesta noite.
Chegamos agora ao capítulo 9 do livro do profeta Daniel. Os irmãos perceberam que, diferentemente das outras 8 meditações, nos 8 primeiros capítulos, nós fizemos uma pausa no versículo de número 19, tendo em vista, como já temos observado até aqui, são mensagens um tanto quanto mais longas do que as habituais, para tentarmos contemplar em cada mensagem um capítulo, mas faremos de uma forma diferente. Esse capítulo será desdobrado em 2 mensagens, e a primeira é com base nos versículos que lemos aos irmãos, ou seja, do verso 1 até o verso de número 19. Daniel é um excelente exemplo de equilíbrio de vida espiritual. É o que podemos entender a partir desse texto, como de toda a sua profecia. Pois Daniel era um homem que, de fato, dedicava-se tanto à palavra de Deus quanto à oração. E é isso que veremos, inclusive, logo no início dessa profecia ou deste capítulo que lemos aos irmãos. Quanto à vida de oração, não tenho dúvida que não é preciso fazermos muito exercício para enxergar que Daniel era um homem de oração. Pois, folheando a profecia de Daniel, encontramos uma marca indelével no caráter desse homem que está no livro, que é um homem de oração. Tanto é que temos aqui um capítulo inteiro dedicado à oração deste homem. Não é muito difícil descobrir então que ele era um homem de oração, senão eu poderia lembrar os irmãos aquilo que já meditamos até aqui. Olhamos ali no capítulo 2, versos 16 até o verso de número 23, que Daniel e seus 3 amigos buscaram o Senhor quando Nabucodonosor ameaçou matar todos os mágicos e conselheiros. Já lá no capítulo 6, versos 10 e 11, também vemos que Daniel tinha o costume de orar ao Senhor, porque ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Já meditamos sobre isso. Daniel tinha o costume de orar, a prática que manteve ele enquanto era contra a lei orar qualquer outro Deus senão ao rei. E ali vemos mais uma vez no capítulo 6 ele orando na contramão da ordem do rei, que não deveria orar a nenhum outro Deus, e ele ora. Quando Deus mostrou a Daniel as visões sobre os acontecimentos futuros, a profecia que ele vê no capítulo 7 e o capítulo 8 também, ela é toda carregada de oração. A cada nova profecia, os irmãos perceberão, a cada nova revelação de Deus quanto ao futuro de Jerusalém, quanto ao futuro da nação de Israel, para cada nova revelação, Daniel buscava Deus em oração. Daniel é um homem de oração. E assim podemos trazer à memória dos irmãos aquilo que já tivemos a oportunidade de meditar juntos. Mas agora voltamos ao capítulo 9. Este capítulo registra, primeiramente, uma grande descoberta. Em segundo lugar, este capítulo registra uma grande oração. E em terceiro lugar, este capítulo revela uma grande, ou apresenta uma grande revelação. É assim que nós vamos pensar na estrutura do texto. Uma grande descoberta, uma grande oração e uma grande revelação. Particularmente essa noite nós vamos pensar sobre a grande descoberta e a grande oração, porque a grande revelação que se dá a partir do versículo 20, nós meditaremos em ocasião oportuna. Alguns consideram este capítulo como um dos capítulos mais polêmicos da Escritura, e particularmente da profecia de Daniel. Mas certamente deve ser uma das mais entusiasmantes partes de toda a profecia. E uma das razões por que consideram polêmico é exatamente a partir do versículo 20. Quero crer que os irmãos já leram, já ouviram algum comentário sobre as chamadas 70 semanas de Daniel. Então essa é a razão por que alguns o consideram extremamente polêmico e complexo. Porém, Deus não deu a sua palavra porque ela produzisse polêmica ou complexidade. Certamente há algo maravilhoso. Então, ao contrário daquilo que alguns julgam como polêmico, e na próxima oportunidade vamos considerar qual a polêmica da questão das 70 semanas de Daniel, mas nós queremos olhar para o texto na perspectiva daquilo que o Espírito Santo inspirou para a nossa edificação, para a nossa instrução.
E hoje então vamos considerar sobre a oração de Daniel, a sua grande descoberta, e a partir dessa descoberta ele é levado mais uma vez a orar ao Senhor e faz ao Senhor uma grande oração. Vamos orar. Pai, nesta hora estamos diante de uma passagem bela das Escrituras, uma passagem extraordinária que nos remete, como fez o teu servo no passado, Daniel, a orar ao Senhor, como as vozes do coral entoaram neste momento, na certeza de que tu nos ouvirás, que tu nos perdoarás, que sarará a nossa terra, que trará paz ao nosso coração e alegria à nossa alma. Ó Senhor, ajude-nos a entender esta profecia, ajude-nos a olhar para aquilo que o teu servo viu na profecia de Jeremias, o que o levou a orar humildemente, corajosamente, ousadamente ao Senhor. Que essa noite assim os nossos corações sejam tomados pelo desejo profundo de ter uma vida de comunhão íntima com o Senhor, assim como o teu servo faz neste texto que lemos essa noite, e como toda a sua vida foi caracterizada como um homem de oração. Que assim os nossos corações cheguem à mesma conclusão: orar ao Senhor sem cessar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Como dissemos, uma grande descoberta. E assim, a grande descoberta está exatamente nos versículos 1 e 2 da profecia. E eu volto a ler aos irmãos, e assim nos diz: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, e o qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O profeta Daniel tem uma grande descoberta, e a grande descoberta está registrada exatamente nesses dois primeiros versículos. Encontramos-nos aqui no ano 537 a.C., vamos nos situar aí geograficamente ou historicamente falando. Estamos aqui no ano de 537 a.C. E este ano, segundo o relato do próprio profeta, é o primeiro ano de Dario, o Medo. O que vemos aqui é que este homem, Daniel, já é um velho profeta, com cerca de 82 anos. Pode então ele recordar-se de 68 anos de corajosa firmeza por amor ao Senhor. Em todos estes anos, agora com seus 82, com apenas algumas outras pessoas que permaneceram fiéis com ele, firme por amor a Deus, este homem não foi sucumbido em nenhuma ocasião em que ele foi tentado a ser infiel ao Senhor. E é exatamente dentro dessa perspectiva do idoso Daniel que ele agora vai olhar para a passagem de Jeremias, conforme veremos. O que se passou até aqui? Vamos olhar um pouco para trás para entendermos qual é a visão do profeta naquele momento. 68 anos se passaram. Ele vê uma profecia que afirma que dentro de 2 anos completaria aqueles 70 anos de que fora dito pelo profeta Jeremias. O Império Babilônico até aqui havia caído, exatamente como as visões vindas da parte de Deus e que haviam sido profetizadas pelo próprio Daniel. Cumpriu-se ao pé da letra. O Medo-Persa, que agora governa o mundo, e Dario, o Medo, é o soberano Medo-Persa da época. Quanto a Daniel, como vimos lá no capítulo 6, chegou a uma posição elevada, de elevada importância no período do Medo-Persa, no período de Dario. Daniel aqui é o segundo homem no governo, estando abaixo somente do rei. Então esse é o panorama que encontra-se Daniel para orar ao Senhor, conforme veremos. Muitos anos então se passaram, eram 68 anos, desde que Daniel saíra ali de Jerusalém com os seus 3 amigos. Mas a fé desse velho profeta, mais uma vez, mostra-se vigorosa tanto quanto antes. Um homem maduro na fé. As tribulações não enfraqueceram. As posições elevadas que ele teve, e tem aqui como segundo homem do reinado do Medo-Persa, as posições sociais não minaram a sua fé, não seduziram a ele amar mais as coisas do que a Deus. Assim, logo vemos nesses 2 primeiros versículos
deste capítulo, Daniel agora estudando a Bíblia. É exatamente isso que ele faz. Lá no verso 2 ele diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Pelos livros. É assim que encontramos este já idoso profeta, olhando mais uma vez para as Escrituras Sagradas. E assim diz o texto que ele estava estudando os livros. Não era um único volume, como as Bíblias impressas que temos hoje, mas uma coleção de rolos. Daí porque você vai entender, na sua versão, como eu creio que é igual à minha, a expressão aí são livros, é isso mesmo. Ele não tinha uma estrutura como a nossa, hoje, mas eram vários rolos da profecia. E o que ele faz aí, diz o texto, que ele então entendeu pelo livro, ou pelos livros. Daniel foi um grande profeta. Daniel teve uma extraordinária revelação. Aliás, as revelações mais surpreendentes da história do mundo antigo foram dadas por ele. Mas Daniel também revela coisas do futuro, como tivemos a oportunidade de meditar nos capítulos 7 e 8. Mas o que nos chama a atenção e vale ressaltar como um grande exemplo é que mesmo este homem que tinha o dom da revelação, ele era um profeta, ele nunca abandonou a Bíblia. É curioso isso. Hoje nós vemos as pessoas sempre buscando alguma coisa fora das Escrituras para entender o plano de Deus para a sua vida no tempo presente, como também para o futuro. Vale ressaltar a grande exemplo deste homem. Era um homem revelador do futuro. Era um homem que Deus falava a ele. Ele poderia dizer: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem escreve. Daniel foi este homem. Mas nós vemos que Daniel nunca abriu mão de ler as Escrituras. É o que vemos aqui. Nesta ocasião, ele examinava os rolos. De quem é os rolos? Qual é o texto que ele lia? E agora eu quero ajudar os irmãos nisso. Observe que ele diz que ele lia o profeta Jeremias, versículo 2. Então ele estava lendo a profecia de Jeremias. E aí talvez você pergunta, em sua leitura, o que ele descobriu ao ler? O que ele percebeu ao ler lá em Jeremias? O que foi que na verdade ele olhou? Qual foi o texto da profecia de Jeremias que ele leu para entender, aliás, como ele diz aí, que ele descobriu, né? Eu entendi pelos livros o que ele leu. Vamos agora ao texto que ele leu naquela ocasião. Abra comigo Jeremias capítulo 28, versículos 8 até o verso de número 11. E depois nós vamos para o capítulo 29, versos 10 e 14. Então nós estamos aqui olhando como se estivéssemos naquela ocasião e tentando compreender qual foi a grande descoberta, que é o nosso primeiro tópico. Então lemos lá em Jeremias capítulo 25, a partir do verso de número 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Verso 10, farei cessar entre eles a voz de folguedo, e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som da moz, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto, e um espanto. Essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Ele diz que leu e ele viu e ele descobriu o final do verso de número 2 do nosso texto em consideração essa noite, ou seja, Daniel capítulo 9 verso 2, ele diz, e ele descobriu, ou ele entendeu pelos livros das assolações que Jerusalém teria de 70 anos, porque ele leu Jeremias, e foi exatamente esse texto que ele leu naquela ocasião. O que vemos aqui é que esse idoso profeta refletia sobre quão verdadeiras haviam sido as profecias de Jeremias, quão claras e precisas foram as profecias de Jeremias. Desde a invasão de Nabucodonosor à terra, de fato se tornou uma ruína, conforme predito nessa profecia de Jeremias.
O que vemos até aqui, com este homem aí, aos 82 anos, é que toda a Babilônia, nessa época, irmãos, toda a Babilônia havia desaparecido, mas o atual soberano império Medo-Persa dominava ainda sobre o território e constituía ainda o grande império. A mudança de governo não alterou o fato de que os judeus ainda estavam no exílio. Lembra? Aqui ele está nos 68 anos ali. Ou seja, faltavam 2. E ele olha para a profecia e diz: é isto que Deus disse. Porém, a questão é, mas faltam 2 anos ainda. Longe de casa, o próprio Daniel estava lá, desde o início desse cativeiro, há 68 anos, porém agora descobrira que o exílio duraria, desta época, mais 2 anos para frente, como de fato essa profecia se cumpriu. Por isso então, ele consultou o livro do profeta Jeremias, e ele então foi para o capítulo 29, versículo 10 a 14, e olha o que vemos lá, agora no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versos 10 a 14, e então ele continuou a leitura do profeta Jeremias para compreender o que se passava no seu período, e assim nos diz o texto: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei. É importante entender isto, porque é exatamente essa última parte da profecia de Jeremias que faz ele orar. Deus disse: eu vou mudar a sorte de vocês. O tempo que vocês ficarão lá é de 70 anos. Daniel mais uma vez lia a promessa divina, e a promessa divina aqui é de que o exílio terminaria após 70 anos. Se o povo se voltasse a ele, seria então o povo trazido de volta. Podemos então imaginar o coração deste homem, quanta alegria, quanto regozijo. 68 anos haviam se passado, ele já estava agora com homem de certa idade, 82 anos, e ele agora lera, e é por isso que é maravilhoso quando ele diz aí: eu entendi pelos livros. Uma mera leitura é muito fechada, muito fria, mas a ideia aqui é que houve um profundo encantamento no seu coração, ele ficou feliz, jubiloso. Ele ficou emocionado porque ele estava contando, afinal de contas, passaram-se 68 anos, faltam apenas 2 anos para cumprir a profecia do profeta Jeremias. O tempo de cativeiro estava praticamente findando, mas há algo curioso aqui: não havia qualquer sinal visível de que a promessa cumpriria. Sabe por quê? Na profecia de Jeremias, Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. É curioso que este homem, caracterizado pela oração, não viu o povo orar no cativeiro, mas ele era um homem de oração. O novo império não dera qualquer indicação de que aceitaria libertar os cativos de Israel. Não havia qualquer sinal de que o povo exilado tivesse disposto a voltar com o seu coração, como era predito por Jeremias. Era verdade que haviam abandonado a idolatria até esse momento, que foi a principal causa do exílio. Mas isto não era tudo. Não pareciam em nada mais espirituais do que eram antes. Ou seja, apenas deixaram a idolatria, mas não era um povo espiritual, porque não orava. E você vai entender no verso 3 em diante porque há uma oração aqui. Mas vamos prosseguir ainda pensando no que Daniel coloca aqui. Daniel então percebeu que apenas poucos, verdadeiramente poucos crentes estavam prontos, estavam determinados a servir o Senhor. Daniel então, ele porta-se como um homem que possuía, por assim dizer, um cheque em branco. O cheque prometia o retorno do exílio, mas o cheque tinha que ser preenchido com uma
oração. E aí você vai entender a oração deste capítulo. De acordo com o que Daniel então observa no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 29, que lemos ainda há pouco, ele percebe que ninguém queria sacar esse cheque, que estava em branco. Portanto, ele decidiu fazer isso sozinho. E ele começou a buscar a Deus em favor do seu povo, dos judeus exilados. Daniel não disse a si mesmo: Deus prometeu que isto aconteceria, portanto acontecerá, não importa o que eu faço, então eu vou esperar, porque assim como todas as profecias que Deus me revelou se cumpriu, o império babilônico se passou, agora é o Medo-Persa, a profecia de Jeremias promete que Deus libertará. E aqui algo maravilhoso para você compreender como que Deus usa a oração para a sua história. A oração faz parte do plano de Deus. Daniel simplesmente não diz: não importa o que eu faça, a profecia vai se cumprir. Não, a lógica de Daniel, que veremos agora, remete para algo completamente diferente. É mais ou menos como se Daniel, depois de ler os livros, entender que o povo sairia de lá e que tinha apenas 2 anos para frente, Daniel é como se ele dissesse: Deus, o Senhor disse que após 70 anos podemos voltar para casa. Pai, o Senhor disse isso na profecia de Jeremias, eu creio que o Senhor cumprirá. Esta é a promessa divina, Senhor. Portanto, eu orarei ao Senhor para que o Senhor remova a ira do nosso povo de Jerusalém. Eu orarei para que o Senhor faça acontecer o retorno que o Senhor prometeu. Isto é oração bíblica, isso é oração teológica. E é algo que já temos que aprender. Frequentemente observamos na história do povo que o povo tem muitas vezes utilizado a promessa de Deus como desculpa para fazer nada. Mas na profecia é exatamente o contrário. Daniel tinha muito motivo para orar, porque a profecia já havia dito isso: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. Lá estava condicional. O povo vai sair de lá sim, mas terá que orar. Sua atitude tem sido muitas vezes dos crentes hoje fatalista, que tem levado muitos crentes à inatividade, ou seja, enquanto aguarda o cumprimento da promessa. Daniel nada sabia desse tipo de atitude, conforme veremos no texto. Para ele, a promessa divina era uma razão para enganjar-se no árduo trabalho de oração, e não uma desculpa para a inatividade. A oração era motivo para engajamento com o projeto de Deus, e não uma desculpa para ficar sentado esperando a profecia se cumprir. Resolveu então, diz o texto sagrado, implorar que Deus então manifestasse sua benignidade, mais uma vez para com Jerusalém, como ele já fizera. Dentro de poucos meses, Dario não existiria mais, e conforme veremos, Ciro seria levantado para proclamar, que é chamado de meu servo. Dentro de pouco tempo, ou seja, aqueles 2 próximos anos, Ciro ocuparia o lugar, Dario não existiria mais, e o povo voltaria para a sua terra, e Deus cumpriria a promessa. E Daniel orou, e isso aconteceu. Observe que a profecia encoraja ele a orar, e é o que veremos como uma grande oração agora. É a partir então dessa grande descoberta, é a partir exatamente dessa descoberta pelos livros, é que ele ora. Isso nos ensina que se você não ler Escritura, você não aprenderá a orar. As Escrituras impõem sobre nós a oração. Por isso que é uma relação de causa e efeito. Quem não lê, não ora. Quem não lê não tem vocabulário na hora da oração, porque não sabe falar com Deus. E aqui está um homem que lê e ora. Ele leu e entendeu, e no próprio entendimento da Escritura dizia que o povo tinha que orar. Não é isso que diz o texto que lemos ainda há pouco, de Jeremias? E o texto lá, Deus diz exatamente isto: que eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você entende agora que esta oração é o eixo do retorno do povo de Israel? A oração de Daniel é
era o ápice da profecia, era o cumprimento. Orareis a mim, Deus disse. Daniel lê e fala, então vou orar. É maravilhoso como que a soberania de Deus interage com a responsabilidade humana. É maravilhoso como que as promessas de Deus que estão registradas na sua palavra, elas interagem, ou as nossas orações devem interagir com a Escritura Sagrada. E aqui vemos agora uma grande oração. E assim, uma vez que os 3 primeiros versículos aprendemos algo sobre o contexto e o conteúdo da verdadeira oração, porque aqui Daniel então tinha o contexto e qual era o conteúdo? Então, com base nesse contexto, qual era o conteúdo? E é o que veremos agora. De fato, aprenderemos a verdadeira oração sempre estará fundamentada na palavra. Toda oração precisa estar dentro de um contexto da Bíblia. Então, se você orar, você orará dentro do contexto. Se você não lê Bíblia, você está fora do contexto de Deus, para a sua história, para a nossa história. E é exatamente isso que acontece com o profeta Daniel. E o que vemos aqui agora, vemos esse profeta orando ao Senhor. E o que ele ora ao Senhor? É o que veremos daqui para frente. Na sua grande oração, essa oração de Daniel, primeiramente, é uma das maiores orações registradas em todo o cânon sagrado. Uma das maiores orações. E a oração de Daniel vai particularmente do versículo 3, onde estamos, até o verso de número 19. Então daqui para frente ele vai orar ao Senhor. Veja o que ele diz. No verso de número 3, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Eu oro e Deus diz, se o meu povo me buscar, vai me encontrar. O meu povo, eu serei achado desse povo, se o meu povo orar. Ele termina de ler e diz, Senhor, então eu vou orar. Que coisa maravilhosa. Quando nós entendemos a Bíblia, nós sempre nos poremos de joelhos. Senhor, esta é a promessa, então vou ajoelhar aqui agora e orar, para que ela de fato ocorra, porque eu sei que a minha oração faz parte desse plano do Senhor, palavra e a oração. E assim ele diz que ele fez isso, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar. Sendo assim, eu então vou orar, diz ele. E aqui encontramos Daniel, como dissemos, muito longa a oração. É um trecho bastante longo. Não vamos estudar aqui cada palavra e cada frase, daria 2 ou 3 sermões cada uma delas. Porém, eu quero extrair daqui os principais assuntos da oração, para que nós procuremos gravar em nossas mentes. Antes de considerarmos os 6 assuntos que estão aí, antes de estudarmos esses 6 assuntos, nós devemos lembrar quão importante é a oração nos planos e nos propósitos de Deus. Porque lá para o profeta Jeremias, a oração do povo no exílio fazia parte do plano de Deus. Você tem entendido isso? Que as orações que você faz parte do plano de Deus para a sua história? Você já fez essa relação? Se não fez, essa profecia, essa mensagem, essa noite deve fazê-lo pensar. Lembre que as tuas orações fazem parte do plano nos propósitos de Deus. A promessa divina foi a causa do retorno dos judeus, e a oração foi motivada pela promessa. É exatamente isso que ele faz. O motivo de Deus ao agir na história não é somente por causa da promessa, irmãos. O motivo de Deus ao agir na história é para motivar a oração do povo. Não é apenas para cumprir promessa, mas Deus usa a oração do seu povo. As promessas de Deus encorajam-nos a orar a Ele, orar de acordo com a vontade de Deus. Isso é orar segundo a vontade de Deus, segundo a própria palavra, 1 João capítulo 5, verso 14. Orar de acordo com a vontade de Deus é descobrir na Escritura as promessas divinas e suplicar que essas promessas se cumpram. Então, a cada nova promessa você tem motivo para orar. A cada nova promessa você tem motivo para suplicar a Deus. E por isso que a sua oração se tornaram uma oração poderosa, porque ela é uma oração imbuída, constituída, envolvida de palavra de Deus, e não ilusões do nosso coração. Por isso que os discípulos diziam, Senhor, ensina-nos a orar, porque não sabemos orar como convém.
E de fato, fora das Escrituras, nós não temos sabedoria para orar. Mas quando você tem as Escrituras, você tem um grande encorajamento para orar. E você pode suplicar a Deus e Ele dará, porque está na Escritura Sagrada. É o que acontece aqui. Sendo assim, podemos lembrar, por exemplo, Deus prometeu que o Evangelho alcançará os confins da terra. Prometeu ou não? Sim. Então, oremos por isso, e isso acontecerá. Deus prometeu que ao semearmos a palavra, a sua palavra não voltará para Ele de forma infrutífera? Sim. Então, oremos para que a palavra produza os frutos naqueles que ouvem, e isto acontecerá. Deus prometeu que seu Filho voltará em glória, em grande poder e majestade, com os seus anjos? Sim. Esta é uma clara e repetida promessa em sua palavra. Portanto, juntemo-nos ao apóstolo João, ali na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, e digamos amém. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, e não seremos desapontados, Jesus virá. Você entende essas coisas? Por quê? Isto é orar segundo a vontade de Deus, segundo o que ele mesmo escreveu. A atitude de Daniel foi exatamente esta. Deus fizera uma promessa, conforme está lá na profecia de Jeremias, e o motivo dessa promessa se cumpriria quando o profeta orasse, quando o profeta suplicasse, e isso haveria de concretizar. 2 anos depois, concretizou-se. 70 anos, exatamente nos cravados 70 anos, Deus libertou pelas mãos de Ciro a nação de Israel e devolveu o povo para a terra prometida. Mas como dissemos, temos aqui 6 assuntos na oração. Vamos olhar. Primeiro deles, quando mencionamos o aspecto da oração do profeta, a primeira coisa a observar é que Daniel chegou-se a Deus com sinceridade. É o primeiro assunto, ou o primeiro ponto. Ore com sinceridade a Deus. Observe bem, o ato de orar era comum para ele, porque o texto diz na profecia que 3 vezes ao dia ele orava, mas para ele isso não excluía períodos especiais de oração. E aqui no versículo 3 lemos que ele voltou o seu rosto para buscar o Senhor Deus, e diz que ele fez isso com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Isso chama oração com sinceridade. Ou seja, Daniel assiste a sua oração com atos também de abnegação. Ele era dedicadamente levado a orar ao Senhor, e ele expressa essa devoção negando-se fisicamente através do jejum, mesmo quando suplicava por uma bênção que estava prometida. Orou com intensidade, ele orou acima daquela oração que era costumeira, da oração devocional. E aqui diz ele que ele fez essa oração com súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Você já jejuou alguma vez? Jejuou para que a promessa de Deus, ou a palavra de Deus se cumprisse em sua vida? Jejuou tendo como base e fundamentação promessa do Senhor? Você já jejuou pela sua santificação, porque Deus quer que você seja santo? Você já orou para que o Evangelho se expanda por todo o mundo e acompanhou com jejum e oração? Faça, porque a palavra de Deus diz que Deus fará isso. Hoje nós temos que orar para que Deus desperte obreiros para a sua seara. Aliás, esse tem sido uma grande ênfase do atual diretor do nosso seminário, que temos ouvido por onde ele anda. Orar. E por que nós devemos orar? Porque o Senhor Jesus prometeu, disse que assim é que ele levantaria obreiros para a sua seara. Você já jejuou para isto? Aqui está este homem, voltado em súplica, jejum, pano de saco e cinza. Ou seja, Daniel estava enganjado com os pensamentos e os planos e os propósitos de Deus, enganjado de tal forma que ele absteve-se de tudo aquilo que poderia distraí-lo, e assim ficou envolvido em jejum e oração. Sim, foi um homem que orou sinceramente. Mas uma segunda marca na oração de Daniel que olhamos aqui, observamos que ele veio a Deus no verso 4 com reverência. E assim lemos: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos.
orou com reverência. A sua oração não é daquele tipo, querido Jesus, paizinho, que tem sido até popular em nossos dias, que descreve intimidade na verbalização, mas distância na própria comunhão. E aqui ele reverencia. Daniel tinha intimidade com Deus, tanto é que era um homem de oração, mas ele reconhecia a majestade, reconhecia a grandeza de Deus, diante de quem serafins até cobriam o rosto, como diz o profeta Jeremias, o profeta Isaías no capítulo 6 da sua profecia. Lembre, querido irmão, confiança de um filho não é inconsistente com reverência ao pai. Não podemos misturar. E aí ele diz: ó Senhor grande, Deus e temível. É algo que muitas vezes as nossas orações são, via de regra, desprovidas. Nós já começamos a oração: Senhor Deus e Pai, obrigado pelo dia, e o que o Senhor vai me dar? Poucos de nós para contemplar a Deus em sua majestade. Quanto mais você olhar para quem Deus é, menor será o seu problema quando você expô-lo ao Senhor. Talvez a sua oração não terá espaço nem para expor, porque a glória dele enche toda a terra. E aqui ele diz, orei ao Senhor e diz: ah, Senhor Deus, grande e temível. É aquilo que chamamos de invocação. Poucos de nós têm treinado para citar os gloriosos atributos de Deus no início de uma oração. Isso está aqui, porque a oração de Daniel era uma oração que revelava um homem em reverência diante de Deus. E aqui ele está diante de Deus, e ele tem a confiança de que Deus faria aquilo. Por isso a sua oração começa: ah, Senhor, grande Deus temível. Em terceiro lugar, a terceira característica da oração do profeta encontramos na sequência, mesmo no verso 4, ou seja, é uma oração de contrição. E assim ele inicia dizendo: orei ao Senhor e disse: ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Em terceiro lugar, a oração de Daniel estava repleta de contrição. Repleta de contrição. Quando lemos o início da oração no versículo 4, encontramos aqui esta confissão. O mesmo vai acontecer lá no final, no verso de número 20. Mais uma vez ele coloca isso diante do Senhor. Diz lá: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Repleta de contrição. E assim você pode olhar em toda a sua profecia, desde o verso 4 até o verso 20. Aqui então vemos a oração de um homem humilde, vencido por uma convicção de pecado, o qual ele mesmo confessa: eu e esse povo, como diz o profeta Jeremias, somos um povo de lábios impuros. Há um paralelo entre a oração dele pelo povo e por ele, com a oração que se dá lá em Isaías capítulo 6. Nessa confissão aqui vemos Daniel, ele não pode separar-se da nação que pertence, portanto ele se inclui. Ele diz que nós, olhe bem, ele não coloca: olha esse povo que o Senhor tirou, esse povo que não ora, esse povo que não lê a profecia de Jeremias, é por ele que eu oro. Nós, Senhor, nós somos responsáveis, eu e esse povo temos desviado do Senhor. Então é uma oração de contrição. Veja isso então, observe no versículo 8, ele diz: temos pecado contra ti. No versículo 9 ele diz: pois nos temos rebelado contra ele. No versículo 14 ele diz: e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, conclui ele dizendo, versos 10 e 11: todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Mais confissão você encontra lá no verso de número 14: pois não obedecemos a sua voz. Mais confissão você encontra no versículo 15, ele diz: temos pecado e procedido perversamente. Sim, a oração de Daniel é repleta de confissão, de contrição, de abatimento pelo seu próprio pecado. É uma oração de confissão. E ele diz: os príncipes, os governadores, todos os povos são culpados da mesma ofensa que somos acusados, Senhor. Deus falou e nós não ouvimos, Deus ordenou e nós não obedecemos, Deus fez grandes coisas e nós nem fomos gratos a Ele. Ele fala da ingratidão no versículo de número 15.
Ele desesperava que nós fôssemos gratos, nós somos ingratos. Através dessa confissão aqui, Daniel reconhece que as aflições experimentadas pela nação, que o exílio eram frutos do pecado. Essa era a razão por que eles estavam lá. Também ele reconhece claramente que Deus estava agindo de modo justo. Ele não recrimina contra Deus. Isso é demonstrado no versículo 7 e também no 14, quando ele diz: pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras. Nós somos culpados tanto quanto somos condenados, e Deus é justo ao nos julgar desta forma. Nos versículos 11 a 14, Daniel admite que todos os acontecimentos com o povo não eram outra coisa senão aquilo que já fora profetizado por Moisés, de que a nação que desviasse do Senhor seria colocada em julgo. O presente castigo então era cumprimento de uma promessa divina, que começa lá por Moisés, e ele cita aí. Mas vamos para a quarta observação que temos na oração. Daniel então aproxima do Senhor, não apenas com serenidade, não apenas com reverência e com contrição, mas em quarto lugar, nessa grande oração, também observe nos versos 9 e 18, percebemos que ele vem a Deus confiando também na misericórdia de Deus. E assim, no verso 9 e o verso 18, ele vai falar: Senhor, é por causa da tua misericórdia que eu sou encorajado a buscar o Senhor. Há uma esplêndida ternura no versículo 4, quando ele diz: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam. Irmãos, Daniel estava cônscio da majestade divina, mas estava cônscio da infinita ternura de Deus. Que Deus agiria em graça. Não é isso que nos leva a confessar ao Senhor, saber que mesmo sendo um reto juiz e julgará todos os nossos atos, Ele o faz com base na expiação do Filho, na morte do Filho, e para nós só temos graça. Essa mesma verdade você encontra também, veja o verso 9 e 18, ele diz: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, não lançamos nossas súplicas perante a Tua face, fiados em nossas justiças, mas em Tuas misericórdias. Ele diz, o que vemos aqui é que parte da grandeza da oração está no fato de que Daniel tinha consciência de Deus não haver esquecido de ser misericordioso, e é por isso que, alicerçado nisso, ele teve coragem de aproximar de Deus e confiadamente exigir. Aliás, a próxima parte nós veremos foi uma oração muito dura, por assim dizer. Ele ordena a Deus: faça, aconteça, abençoa, porque é o nome do Senhor que está em jogo. E assim passamos para a quinta característica na oração, nos versos 16 a 19, chegamos ao penúltimo aspecto da sua oração. Daniel agora chega-se para Deus com pedidos específicos, e assim, depois de confessar os seus pecados, depois de confessar o pecado do povo contra Deus, Daniel agora faz súplicas. Ele viu Jerusalém, o templo e o povo arruinado, e agora ele então suplica a Deus. E o que ele suplica? Senhor, remove de todos os judeus a tua ira e o teu furor, trata o teu povo com misericórdia. E nessa oração ele expressa isso de um modo muito enfático, e olha as petições dele no verso 16: aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte. Continua ele dizendo: e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto. Verso 17. Verso 18: abre os teus olhos, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada por teu nome. Verso 19: não te retardes. Ousadia. Quando nós oramos a Bíblia, nós temos ousadia, porque é a verdade bíblica. O que ele faz é isso: nós conhecemos o teu caráter, a cidade é tua, o povo é o teu, o templo é do Senhor, a casa é tua, e foi ela que foi violada. Então observe que ele não está procurando coisas específicas de prazer ou benefícios transitórios dos judeus, mas ele diz: é o teu nome que está em jogo, é a tua casa,
Nós temos demandado tempo para orar pela casa de Deus, pelo nome de Deus, pelo reino de Deus em primeiro lugar, ou temos buscado o nosso? Porque se você ora pelo reino de Deus, você pode ser ousado e dizer: é a tua casa, é o teu nome, é o teu evangelho, é a necessidade de obreiros que a tua casa precisa. A nossa igreja depende disso, Senhor. Fale com Deus, exija de Deus, porque é promessa. Leia e ore ousadamente. Então Daniel, ele achega-se a Deus com pedidos específicos. E em sexto e último lugar, Daniel busca ao Senhor com argumentos fortes e importunos. Ele vai importunar. Assim como Moisés antes dele, Daniel agora apresenta-se diante de Deus razões convincentes, porque Deus tinha que ouvi-lo, ou deveria ouvi-lo. E ele declara os pedidos e argumentos com fervor e com urgência. Este é um dos segredos daqueles que perseveram e prevalecem em oração. Está aqui nesse último ponto: importunação. Por exemplo, veja o verso 15. No verso 15, ele lembra a Deus de que Deus realizara grandes feitos na história de Israel para libertar o povo da escravidão do Egito. E este ato então trouxera grande fama para Deus. Era como se Daniel tivesse inferido mais ou menos assim, conforme o verso 15: já fizestes grandes coisas em favor do teu povo, então por que não farias de novo? Libertá-lo do cativeiro não é algo novo para ti. Quando nós oramos a linguagem de Deus, nós temos ousadia de importunar, dizer: não é o muito que pedimos. No verso 16, Daniel recorda a Deus. É curioso, ele recorda a Deus que Jerusalém, que está desolada, ele diz: ela é a tua cidade de Jerusalém. Eu não estou fazendo um pedido por mim, é a tua cidade, Senhor. Depois ele diz: é o teu santo monte. Em outras palavras, não deveria então fazer algo em favor da tua cidade? O povo que está sendo desprezado é o teu povo. Poderia Deus ficar impassível, nada fazer pelo seu próprio povo, pela sua cidade, que foi resgatado o seu povo ali do Egito, e agora sendo tratado com desprezo? Sim, a oração bíblica é uma oração corajosa, porque nós falamos com Deus na linguagem que Ele fala conosco. A argumentação então se torna mais forte, ela cresce. Então chegamos no verso 17: e o templo em Jerusalém havia sido o único lugar no mundo inteiro devotado ao culto e adoração do Deus verdadeiro, e ele chama aquele edifício de teu santuário. Verso 17, ele diz: o teu santuário, Senhor, agora está desolado, e não fará o Senhor coisa alguma em relação ao templo, por amor do teu nome que está lá no templo. Depois ele continua no verso 18, ele vai falar da cidade, a cidade em que o templo estava situado. Daniel lembra a Deus também que ela era chamada de teu nome, essa cidade, a cidade que era chamada pelo teu nome. Ou seja, o apelo de Daniel não é que Deus age em favor de Israel por causa de amor ao povo, mas porque são conhecidos como povo de Deus. É um povo que tem o nome de Deus sobre si. A desolação se abateu, e aquele mal pelo povo ou contra o povo de Deus. Em outras palavras, Deus era perfeito em seu caráter, e Daniel revela essa perfeição, dizendo que o Senhor tratará de um modo satisfatório. Dessa forma, Daniel expôs os seus argumentos, clamando a Deus em agonia e em espírito. E a oração alcança o seu ápice no verso 19. E no verso 19 ele diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo, são chamados pelo teu nome. Que grande oração! Como dissemos, não era o nosso propósito escorrer os pormenores, as implicações, que são muitos, mas apenas ajudá-lo a refletir, quando você orar, que essas características da oração deste homem sejam características da sua oração, da minha oração, da nossa oração. Isto é oração bíblica. Essa é uma oração teologicamente correta, porque ela é fundamentada nas Escrituras, embasadas pelas promessas de Deus, e ela é replicada com base no que Deus já havia dito. Então não há nada novo para falarmos a Deus, mas o que nós precisamos é descobrir o que de novo Ele tem em sua palavra para nós aprendermos e falar com Ele. E aí você precisa de estudar as Escrituras, você precisa de conhecer os livros.
Foi o olhar pelos livros, ou referindo ao livro do profeta Jeremias, é que ele pôde orar. Então uma oração consistente é uma oração fundamentada na Bíblia. São os dois únicos instrumentos poderosos, irmãos, para sobrevivermos aos tempos difíceis. Nós precisamos conhecer mais a palavra do Senhor. Nós precisamos orar mais. Porque do contrário, não permaneceremos incólumes diante de tantos problemas que o mundo se nos apresenta, como apresentou para Daniel. Ele permaneceu incólume exatamente porque era um homem de oração e de Bíblia. A minha pergunta a você é: quando foi a última vez que você orou assim? Este é o tipo de oração que Deus ouve. Se quisermos ver Deus agindo, precisamos descobrir suas promessas, como fez ele voltando-se para Jeremias, e orar por elas desta forma, contundente, convincente, convictos. Não precisamos esperar até que sejamos acompanhados por outros irmãos. Deus afirmou lá em Jeremias que o povo dele deveria orar. Daniel não viu ninguém levantando-se, ele foi e orou. Não precisa de muita gente. A súplica de um justo, diz as Escrituras, muito pode, pela sua eficácia. Não espere a igreja ser uma igreja de oração. Não espere que outros venham para o grupo de oração do qual você faz parte. Ore você. E ore como este homem. Algumas lições para aplicar a mensagem. Primeiro, a primeira coisa que aprendemos com a oração de Daniel é que a verdadeira oração é baseada no que Deus prometeu que ele fará. A verdadeira oração é baseada naquilo que Deus prometeu que ele fará. Fora das Escrituras ele não fará, porque a Escritura é a palavra dele. Então ore a Escritura, ore aquilo que Deus escreve nas Escrituras. Os puritanos costumavam chamar isso de suplicar promessas. É gostoso isso. Vou suplicar as promessas. A oração nada mais é do que suplicar aquilo que está nas Escrituras. Você lembra que Tiago diz que pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para esbanjar em nossos próprios prazeres? Ore as Escrituras. Daniel teve uma oração contundente, poderosa, corajosa, enfática diante de Deus. Faça, Senhor, porque Daniel orou baseado no que Deus disse através do profeta Jeremias. Então isso mostra quão importante é você entender a sua história hoje e projetar o futuro quando você olha as Escrituras, porque ela fala do aqui e fala do teu futuro. Você vai até a palavra de Deus, descobre o que Deus prometeu a você na palavra e volta para Deus e diz: Senhor, faça o que o Senhor prometeu. Isso é Bíblia, isso é oração. Porque ele orou essa oração, a sua oração se tornou um instrumento da atividade de Deus na terra. É outra verdade. A oração do povo de Deus é um instrumento da atividade de Deus na terra. Deus age por meio da oração que ele determinou que acontecesse. Então nós trabalhamos com Deus através disso. Charles Spurgeon disse que a oração, abre aspas, palavra dele, ele diz: a oração era como pombo correio na visão de Spurgeon. E assim ele expressava: começa no coração de Deus, esse pombo correio é enviado e cai no coração do povo de Deus, que então o envia de volta ao coração de Deus. É assim que toda oração cristã realmente funciona. Deus move o seu povo para orar pela sua palavra, de acordo com a sua palavra, com o conteúdo da sua palavra, e o seu povo entende a sua palavra, e o seu coração se eleva diante do Senhor e coloca a palavra de volta para o Senhor. É um pombo correio. Deus manda e a gente volta. Terceira aplicação: aprendemos também que a oração é centrada em Deus. Esta oração, do começo ao fim, vocês verão que busca a glória de Deus. Ele poderia dizer: que bom, que legal, e vai ser, vou fazer festa, vou chamar o povo. Não. Ele diz: espera aí. A razão da vinda nossa foi por causa do pecado, então eu preciso confessar o pecado.
A razão por que nós vamos voltar é porque ele prometeu. Então eu vou falar na promessa dele. Observe que o povo aqui é um detalhe, que a volta do exílio é um detalhe, porque a oração tinha um propósito: centrar em Deus. Foi Deus que mandou, e é Deus que nos fará voltar. Essa oração, então, do começo ao fim, visa a glória de Deus. Ele não diz: Senhor, responda, faça o que prometeu, porque somos um povo merecedor. Senhor, faça o que prometeu, porque somos pessoas maravilhosas. Ele diz: faça o que o Senhor prometeu, por causa do teu nome. Faça o que o Senhor prometeu por causa da tua reputação. É o teu nome que está em jogo. Ou seja, Daniel, ele tinha um sentimento igual de Deus, como que ele dissesse: eu estou orando o que Deus quer. A reputação dele precisa ser voltada. Por isso, aprendemos. Mas aprendemos ainda que a oração é fundamentada na misericórdia da aliança de Deus com o seu povo. É outro aprendizado. Daniel lembra a si mesmo nessa oração, nos versículos, você verá 8, 11 e 12, e também no 18, e ele fala das misericórdias de Deus, que deviam ser demonstradas a Israel. E depois então ele levanta e diz: Senhor, haja, não por nosso merecimento, mas por causa das suas misericórdias. Em outras palavras, Daniel toca os lugares profundos do coração de Deus e move a sua compaixão pelo seu povo. E por fim, a última lição é que na oração não temos como escapar da questão do pecado e da miséria. Daniel não tenta escapar dessa responsabilidade, tanto é que ela é carregada de confissão. Ele enfrenta a responsabilidade do pecado, ele enfrenta inclusive os resultados da miséria do povo, e diz: nós merecemos esse estado tão ruim. É muito comum ouvir pessoas dizer: olha, ora por mim, que se eu merecer, eu costumo dizer para as pessoas: não peça para eu orar, porque se você merece, você não precisa de oração. Oração é demérito da nossa parte, por isso nós pedimos segundo a vontade. Então entenda isso, não ignore o pecado e a sua miséria quando você estiver orando. Ela expressa a situação do povo que pede a Deus que perdoe. Todas essas coisas aprendemos nesta maravilhosa oração de Daniel. Uma grande descoberta: as Escrituras Sagradas. Essa grande oração por causa das Escrituras. Mas vamos parar aqui e pensar na próxima semana numa grande revelação. Nós veremos o resultado dessa oração. Ela não só efetivou com a volta do povo para a terra prometida, mas entra o grande dilema dessa passagem, os versos 20 em diante. Ele diz que enquanto ele orava, o anjo veio e falou com ele, e mais uma vez levou ele para um lugar muito mais longe do que ele pensava. Ele estava olhando para agora, ele estava olhando para a vinda de Jesus, e é o que nós veremos na próxima semana. Que Deus assim nos abençoe. Amém.